Olá, eu sou o Felipe, seja bem-vindo ao canal e hoje nós vamos estrear uma coluna nova aqui, tá? Essas são notícias do passado. Eu vou pegar em jornais de 50, 100, 200 anos atrás, notícias para ler e comentar com vocês. Pode apostar que vem sempre coisa muito interessante por aí. E tem outra coisa, é quase que ao vivo isso, tá? Eu não fico pesquisando nada muito antes, não. Eu abro aqui a notícia do jornal e vou comentando com vocês. Só mais um detalhe, para isso eu utilizo a hemeroteca digital da Biblioteca Nacional do Brasil. A famosa, a linda, a suntuosa biblioteca que fica lá no centro do Rio de Janeiro, né? E que disponibiliza então todo o seu acervo para ser consultado pela internet. O link para essa notícia vai estar aí na descrição do vídeo, tá bom? Sem mais delongas, vamos para a notícia do passado de hoje. Uma notícia do dia 1º de janeiro de 1920. Portanto, mais de 121 anos atrás. São 3 notícias curtas aqui sobre a Alemanha. A Alemanha aqui do pós-Primeira Guerra Mundial. O que nós vamos ler aqui, na verdade, é uma seção aqui de correspondência internacional. Só que naquele tempo, como os meios de comunicação eram muito diferentes dos atuais, fazia o quê? Você tinha jornalistas ou enviados especiais ou até mesmo agências de notícias especializadas em telegrafar notícias pelo mundo. Então poderia acontecer, por exemplo, de um jornal da Alemanha telegrafar aqui para um jornal brasileiro e o jornal brasileiro telegrafar para um jornal de Buenos Aires e assim por diante, tá? Acontecia isso. Já tinha também algumas agências especializadas nessa venda de notícias, digamos assim, telegráficas e tal. Mas alguns jornais ganhavam muito dinheiro e também mantinham enviados especiais em países. Tá? O pessoal, além de mandar telégrafo, o pessoal escrevia notícias, escrevia crônicas e mandava as cartas. Tá? O Olavo Bilac mesmo fez muito isso, crônicas que ele enviou de Paris para cá. Mas vamos lá falar da Alemanha. Tá? Então são 3 notícias que vêm por esse correio internacional aqui do telégrafo. A primeira notícia é o que se passa na Alemanha. Vou ler aqui para vocês. Preparativos de revolução, Berlim, dia 31. Os elementos revolucionários estão planejando realizar um certo número de manifestações a 7 de janeiro. O representante bolchevique nesta capital, Radek, tenciona participar dessas manifestações. E aqui, cara, é muito importante a gente lembrar do contexto. A Alemanha estava arrasada no pós-guerra. A Primeira Guerra Mundial foi extremamente dura com a Alemanha, né? O Império Alemão que só vinha crescendo, lá desde a Guerra Franco-Prussiana, mostrando uma potência industrial, militar, econômica, etc., ele sofreu um grande baque com a derrota na Primeira Guerra Mundial. As dívidas de guerra foram todas impostas sobre a Alemanha. França e Inglaterra pesaram muito nas costas dos alemães. Tiveram que pagar instalações, coisas que foram destruídas durante a guerra, e gerou uma dívida enorme para a Alemanha que mergulhou o país numa crise na década de 20 e 30. Junto desse contexto, a gente vai lembrar que aconteceu em 1917 a Revolução Russa, né? Uma revolução comunista. E para muitos comunistas da época, a Alemanha, sim, era um palco ideal para o regime comunista. Porque era um país já industrializado, era um país que tinha uma classe operária industrial, era um país em que a cultura geral, digamos assim, a cultura média das pessoas era um pouco maior, bem maior do que a Rússia, por exemplo, que era muito rural, muito atrasada, muitos analfabetos. Então, muita gente achava que a Alemanha sim, era um país ideal para que o comunismo vingasse. Esse era o contexto daqueles anos ali. E é muito legal, então, a gente se surpreender com essas notícias que depois não se confirmaram, não houve uma revolução comunista ou socialista na Alemanha, não pelo menos na década de 20, né? E não se confirmou, mas é interessante captar aqui esse espírito do tempo, aquela tensão que havia na década de 20 de possivelmente acontecer isso ou não, como depois revelou que não aconteceu. Ainda falando sobre a Alemanha e ainda falando sobre a guerra, tem uma outra notícia aqui. Os alemães mortos na guerra, na mesma coluna do jornal. Ainda no dia 31, também uma notícia vinda de Berlim. Segundo a estatística oficial, o número de alemães mortos no campo de batalha atinge a 1.500.000. Essas cifras não são definitivas, nem compreendem os militares que porventura tenham morrido nos campos de prisioneiros. E aqui é importante dizer também, né? Uma guerra, enfim, uma catástrofe natural, qualquer coisa assim, raramente vai matar 1.500.000 pessoas, né? Pode matar aproximadamente isso, mas nunca vai matar 1.500.000 pessoas. A chance é praticamente zero de dar isso. Vai matar
1.498.733 pessoas, ou 1.501.205 pessoas. Sempre um número quebrado, com certeza. Mas aqui eram as estimativas feitas então pelo governo alemão na época. Tá? 1,5 milhão de pessoas mortas só na Alemanha. A título de comparação, tá? Na Segunda Guerra Mundial, as estimativas mais baixas falam em os alemães terem matado 2 milhões de judeus. Frequentemente, as cifras mais utilizadas, mais aceitas, falam entre 5 e 6 milhões de judeus. Lógico que a gente não pode aqui ficar comparando desgraça, não se compara, né, genocídios e tal. Mas, a título de comparação, a crise do coronavírus até hoje, mais ou menos, né, até janeiro de 2021, o coronavírus matou cerca de 2 milhões de pessoas no mundo inteiro, tá? Então, só para a gente poder comparar aí essas estatísticas. Vocês vão reparar que eu estou reproduzindo aí as páginas dos jornais e tem várias notícias sobre a Alemanha, porque a questão do pós-guerra foi muito delicada, teve muitas repercussões ainda, questões diplomáticas e tal, mas a última notícia que eu vou comentar aqui hoje é sobre a entrega dos navios alemães aos aliados. Tá? Deixa eu colocar o óculos, que eu estou ficando velho e preciso do óculos para conseguir ler no computador. Essa é uma notícia que vem de Londres, tá? Também do dia 31. Segundo informam os jornais, os aliados aguardam para breve a entrega de mais de 100 navios ex-alemães, a maior parte dos quais se encontram na América do Sul. A maioria desses navios ficará com a Inglaterra. Então, isso aqui envolve aquela questão da reparação das dívidas de guerra. Os alemães foram condenados a pagar dívidas pesadíssimas, né, e perderam várias coisas, né? Tiveram que entregar equipamentos industriais, tiveram que repor em dinheiro fábricas que foram destruídas na França, na Alemanha, na Inglaterra, na Bélgica, tiveram que entregar então equipamento industrial, tiveram que entregar navios, como está dando essa notícia, que 100 navios, cara. Pensam que é 100 navios há 100 anos atrás, é uma quantia assombrosa, tá? E outra, além de ser um dinheiro que você paga, é uma coisa que você está perdendo, né? Uma coisa que não é só dinheiro, é capital. Né? Navios poderiam gerar mais dinheiro, poderiam acelerar a recuperação da Alemanha. E, obviamente, isso não aconteceu. Vamos somar isso à questão da Alsácia-Lorena, que é onde, desde lá da Guerra Franco-Prussiana, os alemães tinham se instalado, aquela região entre França e Alemanha, que passou a ser alemã a partir de 1871, e era uma região muito importante, né? Com minas, com um parque industrial muito relevante, e que depois da guerra passou para a mão dos franceses. Então, além de perder dinheiro, ter que pagar muito dinheiro, de perder 1,5 milhão de homens mortos, de perder várias coisas, os alemães perderam essa capacidade de responder industrialmente aos desafios, aos problemas econômicos que foram gerados pela guerra. Você perder minas de carvão, perder fábricas, perder 100 navios, era uma coisa muito pesada. Tudo isso vai ser importante porque isso vai desembocar também na Segunda Guerra Mundial. Porque as punições para com a Alemanha foram tão pesadas que geraram então esse sentimento de revanche dos alemães, que foi um sentimento extremamente explorado pelo Adolf Hitler depois, na década de 20, já no final da década de 20, e também na década de 30. Tá? Então, são questões que estão extremamente ligadas. A última coisa que eu vou chamar a atenção para vocês aqui é que sempre se referem aqui à guerra como guerra. Não Primeira Guerra Mundial. E por quê? Porque ninguém sabia que ia ter a Segunda ainda, né? Muito simples, tá? Estamos falando aqui da década de 20 ainda, estamos falando de 1920, tá? Ainda estamos a 19 anos da Segunda Guerra Mundial. E durante muito tempo, né? Durante a Primeira Guerra e logo depois da Primeira Guerra, vendeu-se a ideia de que a Guerra Mundial, né, a Grande Guerra, era a guerra para acabar com todas as guerras. Que depois dela não haveria outra guerra tão grande. Doce ilusão, né? A gente sabe que foi bem diferente. Mas, por hoje é só. Se você gostou desse quadro aqui, se você quer sugerir, comentar alguma coisa, criticar, deixa aí nos comentários. Dá like também, se inscreve e ajude a gente a crescer. Por hoje é só, até mais.